O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal pela 4ª vez nesse ano. Reportagem de Letícia Miyamoto. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal sobre as investigações que envolvem o senador Marcos Duval. A oitiva está marcada para as 2h da tarde desta próxima quarta-feira. De janeiro até agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro já prestou pelo menos 3 esclarecimentos à PF, em casos que envolvem os atentados de 8 de janeiro, as joias que teriam sido oferecidas pela Arábia Saudita e também as fraudes no cartão de vacinação dele e dos familiares. A investigação preliminar sobre o caso Duval foi instaurada ainda em fevereiro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oitiva apura uma suposta trama golpista entre o senador e o ex-deputado Daniel Silveira. Eles teriam discutido o plano com Bolsonaro no fim do ano passado, quando Jair Bolsonaro ainda era presidente. A conspiração consistia em tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes e induzi-lo a falar algo que pudesse gerar alguma falta de validade no processo eleitoral de 2022. No mês passado, Marcos Duval foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Teve o celular apreendido e teve uma conta em uma rede social bloqueada. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos deste caso. Bom, Diogo Schelp, esse caso foi ficando esquecido, né, por causa de outros assuntos que se sucederam, mas de qualquer forma o ex-presidente pode dar algum esclarecimento em relação a isso? Pois é, Tiago, é muito assunto, né? Uma coisa atrás da outra, coisas muito estranhas que acontecem nessa república. E esse foi um desses casos, né? O senador Marcos Duval declarou, deu entrevistas falando aí sobre esse pedido que teria acontecido na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, por Daniel Silveira, para que ele gravasse o ministro Alexandre de Moraes, tentasse ali criar um constrangimento. E agora ele é alvo de um inquérito, inclusive com a suspeita de que a própria divulgação dessa suposta trama tivesse algum objetivo de envolver Alexandre de Moraes, impedir Alexandre de Moraes, inclusive, de ser o relator, o responsável pelas investigações de 8 de janeiro. Quer dizer, é um caso realmente muito estranho, mal esclarecido, e o presidente, como ele é citado nessa história do senador Marcos Duval, ele pode confirmar ou não se aquilo que foi relatado é verdade. Parece que o caso das joias ainda não morreu, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda deve depor também sobre esse assunto. Nós temos vários problemas, né, Paulo? É o caso das joias, carteira de vacina falsificada, gravar ministro do Supremo. Isso mostra algo preocupante. A política, quando se perde o rumo por ausência de valores, de ética, de respeito ao cargo, de deferência à política, vira uma esculhambação geral. E é isso que vai deteriorando a credibilidade das instituições, vai degenerando a qualidade da democracia brasileira e vai, evidentemente, enfraquecendo a maneira pela qual a política deve ser tratada no Brasil. Faz tempo que esse país, dominado por populistas, não honra a arte da política. E isso põe a democracia, sim, em risco no Brasil, como mostram as investigações dos últimos meses. E, Beraldo, uma oitiva como essa acrescenta alguma coisa nesse momento em relação a esse caso, que, como a gente vinha falando, foi ficando esquecido? Olha, Tiago, a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Esse evento que foi descrito e causou essa investigação, ele aconteceu a partir da declaração de um senador da República, Marcos Duval. Ele disse durante uma madrugada, contou essa história de que tinha se reunido com o presidente da República, com o então deputado Daniel Silveira, que eles tinham combinado ali uma estratégia para melar a eleição, melar a posse do Lula, enfim, dar uma reviravolta, mudar o resultado da eleição. E aí essa história contada por um senador da República de forma pública, e ainda disse que tinha dado uma entrevista, aí de noite ele disse que ia renunciar, aí depois não renunciou. Quer dizer, Marcos Duval é esse representante do Estado do Espírito Santo que claramente está ali atravessando algum tipo de dificuldade na vida dele, porque a capacidade que ele tem
de falar bobagens e falar maluquices, e aí todo mundo tem que se explicar. O ex-presidente Bolsonaro tem que se explicar, Daniel Silveira tem que se explicar, todo mundo tem que se explicar. E se ficar constatado que Marcos Duval mentiu, ele também tem que ser responsabilizado, porque não pode ser assim. As pessoas estão saindo, falando, dando declarações sobre coisas extremamente sensíveis e importantes, como se fosse uma coisa qualquer. Então, a gente precisa que essa investigação não fique esquecida, que ela vá até o seu final e que fique claro ali o que aconteceu. Porque ou se reuniram para cometer crime, ou o senador Marcos Duval contou uma mentira cabeludérrima que não pode ficar impune.